Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício e eu quero te convidar para assistir o Semeando Esperança, um trabalho realizado pela Federação de UPHs do Presbitério do Rio de Janeiro. Hoje, com a presença de Gladir Cabral, que trará uma palavra de esperança ao seu coração. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, clique aí no sininho, compartilhe, ajude a semear esperança. Deus te abençoe. Desde que eu cheguei aqui no Rio, todas as vezes que eu entrei em contato contigo, você foi muito gentil em nos atender, né? Na verdade, sim, eu vou ser bem sincero com você, porque eu vi isso numa live sua, né? Porque eu creio que realmente é um momento em que muitas pessoas estão desesperançadas, muitas pessoas estão sem saber o que fazer ainda, né? Muitos não sabem ainda o que fazer, né? Então a palavra está contigo aí, já vamos batendo o nosso papo. Então tá. Então, a esperança é uma coisa importante na vida cristã. E, assim, é essencial. Tanto é que é uma das três virtudes chamadas as virtudes cardeais, né? A fé, o amor e a esperança. Então, a esperança está entre as três qualidades fundamentais na vida do cristão, né? Então, não dá para imaginar o evangelho sem amor, não dá para imaginar o evangelho sem fé, não dá para imaginar o evangelho sem esperança, né? Agora, a esperança que a gente está falando aqui, a esperança que as Escrituras nos falam, é a esperança em Cristo. Não há esperança deslocada ou desligada de Jesus para nós, né? Então, acho que esse é um ponto, eu acho que o Maurício já tem um comentário importante sobre esse aspecto, né? De que a nossa esperança, às vezes, ela está focada num objeto, no alvo equivocado, né? Então, se a gente tem esperanças em um partido político, em um governante, em uma liderança humana, é claro que a gente vai acabar se decepcionando, porque o humano é falho, é limitado, tem a questão da maldade humana, da limitação humana, do pecado. E a nossa esperança é baseada, acho que, pelo menos dois aspectos, acho que é importante, a gente tem que lembrar, né? Primeiramente, baseado em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, na ressurreição de Jesus, principalmente na ressurreição de Jesus. E, em segundo lugar, nas promessas que o Senhor faz. Então, quando a gente fala de esperança, a gente está tendo que lembrar sempre das promessas que foram feitas a nós. A promessa de que Ele estaria conosco durante todos os dias da nossa vida. Essa é uma promessa importante. Saber que o Senhor está conosco, ter a presença do Senhor conosco é muito importante. Além disso, nós temos promessas de cuidado, da providência divina. Ele diz que ele nos convida a olhar os pássaros, porque o Senhor cuida dos pássaros, cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, não haveria de cuidar de nós. Então, são promessas que nós temos na Escritura que falam do cuidado de Deus para conosco. Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente está desamparado do Estado, por exemplo. Nós não temos o cuidado do Estado. Nós percebemos claramente como o nosso Estado brasileiro é frágil para cuidar do próprio povo brasileiro, né? E aí nós nos sentimos desamparados em relação ao Estado, mas nos sentimos amparados em relação ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Isso é uma coisa importante que não pode ser esquecida por nós que somos cristãos. Mas, sobretudo, uma das promessas que o Senhor faz é que Ele nos daria o Espírito Santo. Então, eu só vou ler um breve trecho das Escrituras, lá em Romanos, se alguém quiser acompanhar. Romanos, capítulo 8, né? No versículo 15, por exemplo, né? Versículo 13 a 15, onde diz: pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fazem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, esse Espírito Santo de Deus, que nos
que nos envolve, que nos preenche a vida, a mente, o coração, o sentimento. É esse Espírito de Deus que nos ajuda a entender que somos filhos de Deus. Isso é uma coisa importante. Então, um pai não abandona seus filhos e Deus não abandona seus filhos. Então, poder orar, Abba, Pai, né? Isso é algo abençoado, algo que nos enche de esperança. E aí, pulando para o versículo 28, por favor, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou também glorificou. E diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é algo que é extremamente forte, não é frágil. O amor de Deus não é fruto de uma ingenuidade humana, não é fruto de uma ilusão. É algo muito forte, que é mais forte do que a morte, ao ponto de poder dizer nada nos separará do amor de Deus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tribulação, pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo reconhece, e ele mesmo experimentou na carne tantas provações, naufrágios, torturas. Não quer dizer que nós não vamos sofrer. A esperança não significa escapar de sofrer. Não, a gente sofre, né? E muito. Mas a esperança significa que estamos sendo sempre amados por Deus. A esperança significa que o sofrimento não é final. Haverá um término para ele, haverá um prazo para ele. Então as coisas acabam, a dor acaba também. O sofrimento tem o seu limite, e o limite é o amor de Deus, que está sempre presente conosco, nas piores das situações. Mesmo que a gente esteja... Oi, bom dia. Mesmo que a gente esteja num momento de extremo sofrimento, no hospital, por exemplo, num leito do hospital, ou pior ainda, né, no corredor de hospital, que é um negócio terrível, né, uma situação de angústia total. Mesmo assim, o Senhor está conosco, o amor de Deus está conosco. Numa fila de supermercado, onde a gente vê tantas pessoas aflitas e tudo mais, o Senhor está conosco. Andando pela rua, correndo risco de contaminação, o Senhor está conosco. O Senhor não vai nos abandonar, não vai nos esquecer, vai nos identificar no meio da multidão. Então, todas essas coisas nos inspiram, devem nos inspirar, né, a esperança, uma atitude de esperança cristã mesmo, de fé nas promessas que Jesus deu. Ele disse: não temais, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo faz uma diferença enorme na vida da gente, no coração da gente, na alma da gente, entendeu? Porque a gente enfrenta... Isso não quer dizer fuga da realidade. A gente vai para a realidade, e vai para a realidade dura da guerra, da fome, da tribulação, da enfermidade. A gente vai para essa guerra com a presença do Senhor conosco, com aquele conforto espiritual, com aquela fortaleza espiritual. Eu acho que esse é o grande X da questão, a grande presença da esperança na vida de um cristão, né, meu irmão? Eu acho isso, e acho que nós não podemos nos deixar vencer pela tristeza, nem pelo isolamento, nem pela depressão, se é o caso
por acaso pode ser por perto de cada um de nós, né? Aquele momento, claro que a gente tem momentos mais tristes, né? Mas a gente não pode se deixar abater por isso, não pode abandonar a Cristo por isso, não pode abandonar os nossos amados por causa disso. A gente não vai deixar de lutar pela vida porque a gente está com medo, está aflito. Não, a gente vai estar aflito, mas a gente está esperançoso de que Deus vai nos ajudar a sair, de que Deus vai nos proteger, de que Deus vai nos guardar. Essa é a nossa convicção em Cristo Jesus. Eu lembro de uma história da mitologia grega, né? A caixa de Pandora, não sei quantos aqui lembram dessa história, uma história muito interessante, né? É um mito grego em que havia essa deusa que foi dada de presente a um semideus lá, chamada Pandora, e havia uma caixa, e o marido disse, olha, não mexe nessa caixa, essa caixa é uma caixa muito, muito perigosa, se você abrir essa caixa aí, o mundo vai acabar. E ela não aguentou, a Pandora não aguentou a curiosidade, foi lá e abriu, e quando ela abriu a caixa, todos os males da terra saíram, a morte, a guerra, o ódio, a enfermidade, o desespero, tudo isso foi saindo da caixa e foi tomando conta do mundo, e ela ficou desesperada e tentou fechar a caixa. Quando ela fechou, só tinha uma coisa ainda que não tinha fugido, que estava dentro da caixa, né? E foram ver, a esperança. A esperança segundo esse mito grego, a esperança é a única coisa que não sai da caixa de Pandora, fica lá dentro, né? que não se perde. E trazendo para a nossa meditação nessa manhã, né? Eu diria que a esperança não é apenas a última que morre, a esperança é a primeira que ressuscita. A esperança é a nossa vida é esperança. Nós somos chamados para a esperança, nós somos salvos pela esperança em Cristo, né? Então, a nossa vida é envolvida em todos os lados, por promessas de amor, por cuidado de Deus. Então a gente é envolvido por todos os lados de esperança. É isso. Tom. Um poema aqui de uma escritora americana, ela era contemporânea do Simonton, quando Simonton veio para o Brasil. Essa era uma moça que morava lá nos Estados Unidos, perto até de onde ele morava também. Ela escreveu um poema sobre a esperança certa vez, é um poema interessante, ele diz assim: a esperança é uma coisa alada que pousa na alma e canta a melodia sem palavras, e nunca para, jamais. E ao vento é ainda mais suave. Triste será a tormenta que desalenta essa ave que a tantos alimenta. E ouvi na terra mais gelada e no mar mais estranho, mas nunca no extremo me pediu uma migalha sequer. A esperança nunca pede uma migalha sequer. Ela é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Ela canta sempre. É assim a esperança em Cristo Jesus. E para finalizar, porque eu acho que é curtinho, né, irmãos? Acho que uns 10 minutinhos, eu acho que é o tempo. Vamos trocar palavras aí. Tá bom. Então, deixa eu só fechar com uma citação de um teólogo chamado Moltmann, Jürgen Moltmann, é um teólogo alemão, luterano, esteve no Brasil várias vezes. Ele escreveu um livro famosíssimo chamado Teologia da Esperança, e ele é o teólogo da esperança, né? E quando ele esteve no Brasil, um jornalista fez a seguinte pergunta para ele: o senhor tem 92 anos, eu tenho 32, perguntou o jornalista, né? O que o senhor aconselha a um homem da minha idade para que não se torne duro e amargo? E aí o pastor responde: por que você quer se tornar duro e amargurado? Você não sofreu nem a guerra, nem a prisão. Seja corajoso. Essa foi a palavra do pastor Jürgen Moltmann. Meus irmãos, nós não temos motivos para nos tornar amargos, nós não temos motivos para endurecer o coração, né? Pelo contrário, nós somos jovens, né? Ainda que tenhamos aí, eu já passei dos 50, estou chegando aos 60, tem alguém que já passou dos 60 e tudo mais, nós somos jovens. Nós ainda não passamos por nenhuma guerra, né, irmãos? Nem pela Primeira Guerra, nem pela Segunda. Todo mundo nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo nasceu depois da gripe espanhola, a gente não viu nada, nada.
A gente não foi no Vietnã, nós não vimos ainda o que é sofrimento no seu nível mais extremo, não é verdade? Então, nós não temos motivos para nos amargurar ainda, né? E nós ainda temos o Evangelho de Cristo no coração, né? E permanecerá conosco, porque ele veio para ficar, ele não veio para ficar só um tempinho, ele veio para permanecer no coração da gente, habitar conosco, morar conosco. Então, tenhamos fé na providência, no cuidado, na proteção, no amor de Cristo Jesus. Vamos usar essa força do Espírito Santo para orar, para falar com Deus, para falar Abba, Pai. Mesmo que a gente não tenha as palavras na hora, o Espírito nos ajuda a orar, intercedendo por nós, por meio de gemidos inexprimíveis, como diz a Escritura. Então, vamos aproveitar esse recurso que temos. Esse recurso de desabafo, de oração, de clamor. E vamos orar pela vida, e orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país. Eu creio muito, tenho muita esperança em Cristo Jesus. O que não significa que eu sou otimista, eu sou muito pessimista em vários aspectos, né? Se a gente olhar, quem é da economia deve ser pessimista na relação à economia, quem é da política também deve estar um pouco pessimista. Então eu também tenho a minha dose de pessimismo nesses aspectos da vida, mas em relação à esperança em Cristo Jesus, não, aí é diferente. Eu creio que Cristo pode mudar a nossa realidade. E creio que a nossa esperança tem duas dimensões. Tem a transcendência. Nós temos um novo céu e nova terra. Temos a esperança no pós-mortem, como a gente costuma dizer. Claro que temos. Creio na ressurreição dos mortos. Mas nossa esperança também começa aqui. Nós temos uma esperança que é para o futuro, mas temos uma esperança que já opera agora, que é a esperança que temos no cuidado de Deus para a nossa vida. Amém. Era isso que eu tinha a compartilhar com os irmãos. Então, eu vou cantar uma canção, ela nasceu da leitura do Salmo 24, eu escrevi junto com o Jorge Camargo, é assim. A Deus pertence a terra, tudo que nela existe é seu, mundo e seus habitantes, e os vilarejos mais distantes. Quem poderá chegar-se? Sua morada está além, mas chega então sua graça e nossa humanidade abraça. Levantem portas, portais eternos se abram. Levantem portas, portais eternos se abram, para que entre o Rei da Glória, Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Deus é o Rei, o Senhor da Glória, o Senhor da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei, o Senhor da Glória? O Senhor da Glória, quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei, o Senhor da Glória, o Senhor da Glória, o Senhor da Glória. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Gladir, mais uma vez, obrigado, querido. Obrigado. Que Deus muito lhe abençoe. Obrigado. E continue lhe inspirando a propagar a esperança que há em Cristo, como tu tens feito assim brilhantemente. E continue usando os teus dons
para a glória do nosso Rei Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Eu queria dar um abraço então para vocês, tá, Maurício? Obrigado pelo convite, muito alegre, muito feliz. Quando for da próxima vez que quiser me convidar, fique à vontade. Eu tenho a maior alegria de poder rever os irmãos, mesmo que seja à distância, tá? Então, um abraço para você, abraço para o Carlos, abraço para o Timóteo, para o Porfírio, Mário, Cláudio, Araújo, todos que vocês que participaram. Então, já deixando o link aí, para que, de repente, a gente possa, quem sabe, no segundo semestre, se houver oportunidade, que você está conosco aqui no Rio para abraçarmos esse evento aí, esse ano aí, quem sabe, lá na igreja dele, assim, que ele já abriu as portas, né? Tá bom, será uma assim alegria. for a vontade de Deus. Tá bom, meu querido? Sim, tá bom, obrigado, muito honrado, muito alegre. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação.